Dona Raquel, como estava a vida da senhora antes de chegar no ministério e como está hoje? Bispo, O testemunho dessa senhora é lindo, viu? Presta atenção nessa restauração também, por favor. minha vida destruída, só chorava. Cheguei a tomar 18 comprimidos por dia de medicamento. Meu marido era uma pessoa que trabalhava, tudo bem, mas chegava em casa, era bêbado, era agressivo, assim, com palavras, não fisicamente. E meus filhos eram traumatizados, psicólogos, todo mundo frequentava, era muito difícil. O último testemunho que ela deu, a situação era tão trágica que quando o marido chegava em casa, todo mundo se escondia. Era assim? Era assim, todo mundo entrava no quarto e fechava a porta. Aí ele já chegava bêbado, então rápido ele dormia, né? Graças a Deus. Aí a gente saía. Assim que funcionava. E eu fui tentando, conheci a igreja pelo rádio, e ele não gostava não que eu estava na igreja. Eu tinha tanto medo de vir na igreja e ele descobrir que um dia, bispo, eu estava aqui orando assim, chegou uma pessoa para eu dar testemunho, né? Colocou a mão assim em mim, eu levei um susto, falei, meu Deus, como que ele me descobriu aqui? Porque ele era... Pânico, né? Pânico, ele era contra, assim, que eu frequentasse a igreja, né? Hoje, assim, Deus mudou tudo, tudo, tudo. Hoje ele não bebe mais, a minha casa é totalmente mudada, as pessoas que conhecem a gente falam assim, é milagre, milagre, porque ele mudou totalmente, meus filhos foram todos restaurados, não tem nenhum problema psicológico, não tem mais nada, eu não tomo nenhum medicamento mais, e eu fiquei tão assim, grata a Deus porque ele fez isso para mim, que eu falei assim, como eu não tinha equilíbrio emocional, eu perdi minha empresa, eu tinha uma empresa, eu perdi. Então, eu fiquei tão grata a Deus, que eu falei assim, meu Deus, eu quero que outras mulheres experimentam isso. Então, se o Senhor me ajudar, me dar condições, eu vou dar uma oferta para as mulheres. Naquele mesmo dia, a minha empresa voltou. A empresa voltou para as minhas mãos, naquele mesmo dia. Uma oferta no trabalho das mulheres, que ela vinha... que o que ela tinha condições, muitas vezes, de dar uma escapada, era vir à tarde, na tarde das mulheres, clamar, orar na tarde das mulheres. Então, ela vinha se alimentar na tarde das mulheres. E aí, ela fez um voto com Deus. Tem uma coisa muito interessante que essa mulher fala, que eu já escutei isso, escutei e vi, presenciei, né? Presenciei. Ela tem, para quem não conhece, não viu, ela tem um livro, podemos chamar assim, né? Ela tem um livro que ela fez, que ela colocou o nome assim, Os Meus 100 Dias, né? Os Meus 100 Dias. Por quê? Ela num desses propósitos, porque ela disse assim, cada propósito que a igreja levanta, e quando vai levantar jejum, quando vai levantar propósito, às vezes eu começo eu começo 3 dias antes, alguns dias antes, eu já começo ele em jejum, porque eu quero a resposta, eu quero a manifestação. E ela entrou num propósito, ela disse assim, inclusive em busca dessa mudança, eu não aceito virar mais nenhum ano com essa situação. Então ela entrou, eu não paro de buscar, de jejuar, de orar, enquanto essa situação não mudar. E ela começou e foram 100 dias de perseverança, 100 dias de oração, 100 dias de jejum, 100 dias buscando a libertação do marido. Eu me lembro, só para que deixe isso registrado para você, minha mãe fez 2 anos consecutivos todo dia de campanha. Sabe o que é 2 anos? 2 anos, entrou um ano, não obteve resposta, entrou outro ano, mas todo dia, que a obra que ela buscava de Deus era muito grande. Então ela sabia que o preço que ela tinha que pagar era muito alto. E ela fez 2 anos. Ela diz assim, na minha época, muita gente começou comigo, um foi parando, o outro foi parando, inclusive até o pastor que começou comigo não deu sequência, mas eu continuei. E Deus honrou. Aconteceu isso com a senhora? Foi, exatamente. Eu falei que não aceitava. Ele ainda, no dia do Réveillon, ele ainda bebeu, mas no dia 1º, quando virou o ano, daquele dia em diante, já deu problema, virou uma coisa toda, tal, já caminhou e não bebeu mais.
Hoje, seu casamento restaurado, sua família feliz, a sua empresa restaurada, a sua empresa abençoada, próspera. Hoje a senhora está uma mulher realizada. Graças a Deus. E no meio daquela situação toda, a minha fé era tão grande que eu fazia muitos projetos. E um dia eu cheguei em casa e ele estava lá, numa cadeira, deitado, dormindo lá. Aí eu falei assim, essa situação não vai ficar assim não, isso aí vai mudar. E peguei o mapa e comecei a circular todas as cidades que eu iria conhecer com ele. Porque eu não podia viajar com ele, porque ele bebia, não tinha condições, a gente não saía para lugar nenhum. Aí eu falei assim, eu vou conhecer tal cidade, e comecei a circular o mapa. Hoje, a gente está cumprindo essas cidades. O que parecia um sonho. Parecia um sonho. Inclusive, agora, nas férias do meio do ano, até a namorada do meu filho vai com a gente. Deus mudou tudo. Tudo. E riso é o que eu mais tenho, né?